Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Isso porque, recentemente, tivemos a oportunidade de fazer mais um aporte em Banco do Brasil. Será que a ação de fato está se oferecendo? Será que houve ali uma mudança de preço? Vamos dar uma olhada em tudo o que aconteceu e que nos levou a adquirir mais ações do Banco do Brasil. Hoje é dia 11 de abril de 2024 e essa é uma ordem que foi postada aqui no dia 10 de abril de 2024, portanto no dia de ontem, e foi executada no dia de ontem, mais ou menos ali perto de 10 para o meio-dia. E nós compramos 100 ações a R$ 57,85. E como sempre, aqui no canal, nosso primeiro passo é o registro dessa compra. Compramos então no dia 10, dia de ontem, a R$ 57,85 e passamos aqui de 2.306 ações para 2.406 ações e, portanto, compramos mais 100 ações do Banco do Brasil. Depois, nós olhamos aqui para o passado do banco, vemos os proventos que foram pagos nos últimos tempos e, na média, o Banco do Brasil ele veio a pagar de 2019 até 2023, portanto, nos últimos 5 anos, em torno aqui de R$ 3,01 aproximadamente. Então, o nosso preço teto, que é dividido esse valor por 6%, e por que nós dividimos por 6%? Porque é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Nós temos vários vídeos no canal que explicam o porquê dessa nossa escolha. Mas, com isso, o preço teto da média dos proventos dos últimos 5 anos nos daria aqui R$ 50,14 na média. Se nós considerarmos o que foi pago de proventos no último ano, R$ 4,57 aproximadamente, então nós teremos um preço teto de R$ 69,51. E se nós fizermos um crescimento médio composto dos últimos 5 anos, nós vamos ter aqui uma possibilidade do pagamento de R$ 4,82, o que faz nosso preço teto ir a R$ 80,41 quando nós aplicamos o crescimento médio composto dos proventos dos últimos 5 anos. No entanto, esse valor nós consideramos aqui para fins do canal um valor muito elevado. Então nós vamos fazer uma média apenas dos valores que nós computamos para o ano anterior, 2023, e a média dos últimos 5 anos. E nós vamos chegar aqui a um preço teto, quando olhamos para o passado, de R$ 59,83. Esse mesmo valor nós vamos replicar aqui embaixo. Mas isso é o valor quando nós olhamos para o passado. Ele, na realidade, é o mais importante. E até, às vezes, é saudável, às vezes, que ele seja mais baixo do que aqueles valores que nós projetamos para o exercício que nós estamos, no caso agora o exercício de 2024. Olhando agora para a nossa tabela de múltiplos, com base na nossa projeção do lucro líquido, nós fizemos uma estimativa de proventos a serem pagos de R$ 4,36, considerando um payout aqui de R$ 35,84. Claro, se vai dizer que o Banco do Brasil ele já anunciou, se eu não me engano, 40% de payout, que é o percentual do lucro líquido que ele distribui em proventos. Mas a gente tem que lembrar que ele está tratando isso do ponto de vista do lucro líquido ajustado. Então, como aqui a gente utiliza o IFRS, a gente descarta esses ajustes que o banco ele estabelece. Então, nós trabalhamos sempre com uma margem muito conservadora. Nós não queremos acertar aquele valor ali, esses R$ 4,36. Não é o nosso objetivo acertar ou o 4,36, ou seja, o valor que for pagar. Isso para nós não é relevante acertar. O importante é que a gente trabalhe com uma margem que nos dê segurança. Se nós pegarmos esses R$ 4,36 e dividirmos por 6%, veja que o nosso preço teto vai ficar aqui em R$ 72,73 aproximadamente. Quanto mais você levanta esse valor de proventos, vamos supor que a gente trabalhasse aqui, só para você ter uma ideia, né? Acho que dá para fazer isso para fins aqui mais didáticos. Vamos supor que aqui eu passasse para 40% de payout. Veja que o preço teto iria para R$ 81,16, ou seja,
Você trabalha com uma folga muito grande. Se você tiver errado, você não só se decepciona, como um fato que pode acontecer é você acabar tomando uma decisão equivocada por trabalhar com essa margem mais elástica. Então a gente reduz a margem para que a gente fique mais tranquilo na hora de tomar a decisão. E se nós estivermos errados, há uma tendência que dentro da nossa margem de erro, nesse caso, a gente se aproxime mais desse preço teto que nós calculamos. E se ficar um pouco abaixo, também não tem problema, porque como a gente está comprando com uma distância muito grande, então nós trabalhamos com uma faixa de segurança que nos dá mais confiabilidade e mais tranquilidade. Também, depois nós vamos transportar lá para outra tabela, o lucro líquido estimado, nós vamos transportar os proventos, o payout e o número de ações do Banco do Brasil. E todos esses valores que nós apuramos na nossa tabela de múltiplos, essa é a importância dela, nós trazemos para essa tabela em azul. Então você vai ver ali, tem o número de ações, o payout que nós estamos trabalhando, o lucro líquido estimado, os proventos estimados a serem pagos e aqui embaixo o nosso preço teto de R$ 72,73, que nós já mostramos de onde veio esse preço teto. E observe que quando nós compramos aqui por R$ 57,85, está abaixo do nosso preço teto quando olhamos para o passado, esse é o mais importante deles, e também está abaixo do nosso preço teto estimado para o exercício de 2024. Mas, agora que nós vimos a questão do preço, vamos dar uma olhada na questão do racional. O que tinha na nossa cabeça lá por trás quando nós fizemos essa compra? Então, tudo isso aí parte do nosso patrimônio líquido, que nós já apuramos conforme o balanço do fechamento do exercício de 2023, que chegou ali a 173,5 bilhões de reais. Então, se nós dividirmos isso pelo número de ações do Banco do Brasil, está aqui, 2,8, inclusive vai dobrar agora por conta do desdobramento que o banco fará, mas utilizando por enquanto esse número de ações, veja que o nosso valor, que é aquele VPA, o valor patrimonial por ação, ele fica em 60,57. Quando nós pegamos esse valor, quando nós pegamos o preço da ação que nós compramos, R$ 57,85, e dividimos pelo valor patrimonial por ação, que é o PVPA, veja que esse valor dá um número menor do que 1. Isso porque o valor patrimonial por ação é maior que o preço da ação. Indica várias coisas aí. Primeiro, a ação realmente pode estar barato, é um indicativo importante, mas eu acho que talvez o mais importante é o risco em comprar uma ação cujo valor patrimonial, o preço que se está pagando é menor que o valor patrimonial, então o risco fica baixo, estando ele abaixo de 1, tá? Em 0,96. Aqui, para fins do canal, quando está ali entre 1 e 2, a gente considera que está mais ou menos no preço. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 5, significa que se você comprar a ação por esse preço, em função do lucro líquido, então não é em função dos dividendos, mas em função do lucro líquido, você receberá de volta em 5 anos por conta do valor investido, que é bastante baixo e aceitável. A gente trabalha aí com a ordem abaixo de 10, de 9, porque é o horizonte que nós tratamos para você ter uma experiência larga dentro do mercado, 10 anos, que é quando você vai ver o resultado de fato aparecendo. Então, se você receber em 10 anos, está excelente. E o dividend yield em 7,54%, veja que ele fica acima, e até consideravelmente acima, dos 6% que nós procuramos. Lembrando que no último vídeo que nós fizemos, tinha um banco ali que ele colocava, que na verdade nem era um banco, era a Global X, que é um fundo coreano, sul-coreano, ele colocava o patamar dele em 7. Então nós estamos melhor que o fundo sul-coreano. E todos esses dados nos levam ao registro da nossa compra para fins de mostrar o nosso racional à época. Então, se um dia nós precisarmos voltar lá no passado para saber por que nós compramos a esse preço, veja que eu acho que o maior preço que nós já compramos aqui no canal, R$ 57,82, para esse registro aqui do dia 10, onde nós compramos 100 ações,
Então nós vamos colocar lá o dividend yield, ele caiu um pouco da última vez que nós compramos, afinal de contas a ação subiu. Nós vamos registrar o crescimento médio composto do lucro líquido e da receita. E aqui vem o PL em 5, o PVPA em 0,96, pelos motivos que eu já disse. Registramos até o retorno sobre o patrimônio líquido, 20,1%, é altíssimo. E o preço teto aqui, que nós estamos trabalhando, que é o menor dele, R$ 59,83, e indicando que nós pagamos um preço abaixo do nosso preço teto que nós avaliamos nessa época. Portanto, tudo indicando que nós fizemos uma boa compra. E é esse indicativo de uma boa compra que faz com que nós tenhamos tranquilidade ao dormir à noite com as nossas ações. Então aqui olhando para as metas 24, 25, veja aqui para Banco do Brasil, nós temos uma meta de 2.996 ações, chegamos agora a 2.406 ações, estamos a 80,31% dessa meta, restando para atingi-la 19,69%. O mais importante é que no último vídeo que nós registramos uma compra, foi da S Brasil, nós tínhamos aqui uma meta de receber mensalmente R$ 3.500 aproximadamente, agora passou para R$ 3.600. Por que passou para R$ 3.600? Porque aumentou o número de ações do Banco do Brasil. E é curioso isso aí, porque é mais ou menos como... desculpa a grosseria, é o burro atrás da cenoura ali pendurada, né? Quer dizer, não importa para nós se nós não alcançamos. E aí isso sempre vai tornando mais difícil a nossa métrica. Mas o importante é que a gente esteja sempre correndo atrás sem parar. E veja aqui, nós já estamos aí em recebimento de proventos com 1.507 já na média mensal dos 12 meses de 2024, com 41,70% da nossa meta. Isso que nós estamos recém no quarto mês do ano. Ainda temos proventos para receber, principalmente do Banco do Brasil, que já tem anunciado 2 proventos por mês de junho, o que vai melhorar, e ainda temos para receber aí outros valores anunciados, como por exemplo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, indicando que a gente vai andar aí de forma talvez mais consistente na direção da nossa meta. Uma outra questão é que você vê que existem 2 espaços vagos aqui para a nossa carteira de dividendos, e no dia de hoje, dia 11, nós fizemos uma nova compra de uma nova empresa, que no próximo vídeo eu vou mostrar a razão e você vai ver que esse valor aqui vai saltar de forma considerável desses 3.600, porque alterará todos esses percentuais de objetivos que nós colocamos aqui. Então você vai ver que vai ter uma mudança, não considerável, mas uma mudança para mais, uma vez que agora a gente também tem uma expectativa em cima de uma nova empresa que nós colocamos, empresa para fins de dividendos, dentro da nossa carteira. Fazendo com tudo isso, você vai ver, né, aumentar aqui as nossas receitas em função das compras de ações, o que vai gerando aquele efeito bola de neve e vai fazendo crescer os valores que temos a receber. E aí está mais uma aquisição. Hoje eu estava olhando o mercado, ele está baixando bastante. Eu acho que isso aqui é uma visão minha. Antes de fazer o vídeo dessa nova compra, eu ainda vou fazer um vídeo antes, onde vou conversar sobre como o mercado está vendo essa queda bastante considerável que aconteceu no mercado no dia de ontem, dia 10, e no dia de hoje, o dia 11, para a gente dar uma olhada como o mercado enxerga, e eu dar uma visão que eu tenho, que é um pouquinho diferente dessa abordagem, porque eu tenho uma expectativa ainda de mais quedas, mas não quer dizer que eu esteja certo, né? Apenas é a minha expectativa e com as minhas razões que eu colocarei no próximo vídeo. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.